Bora lá, galerinha, o bizarro iceberg do sedivacantismo do canal do Dramelo, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bem interessante que foi patrocinado aqui pelo Gavioli, gente. Não, eu não tô em live antes que vocês perguntem. Eu peço desculpas pra vocês aí por esses dias os vídeos estarem meio falsos, passados os cortes de live. Eu tô me organizando aí com esse lance das lives e tudo mais, quero deixar bem acertadinho pra vocês, até porque eu vi que as lives são um negócio que vocês gostam bastante lá na Twitch. E já fica o convite aqui pra vocês que eu tô fazendo live na Twitch, agora só vou fazer live na Twitch, tá? Achei melhor de fazer lá mesmo e tudo mais, deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera. E vou fazer mais lá daqui pra frente, então caso você tenha interesse em me ver mais, eu vou estar por lá. E também, como vocês podem ver aqui do lado, Vani tem vídeo se você tiver moedas. Eu vou estar aceitando aí daqui pra frente patrocínios aqui, gente. R$ 20 por vídeos aí com mais de meia hora e R$ 10 por vídeos de menos de meia hora. Eu espero que eu tenha escrito certo ali. Se tiver alguma coisa errada aqui, me desculpe, mas é pra ser isso, tá bom? Se doar durante a live, eu posso acabar assistindo durante a live, tá? Mas se você quiser doar em off aí, eu acabo trazendo nos próximos dias. Vou deixar esse negócio aí na tela aí pra vocês, pra caso alguém queira. Só quero assegurar vocês, gente, que a rotina de vídeos vai continuar normal, tá bom? Não vou fazer cortes de live, o canal não vai virar disso, não vai virar só vídeo de patrocínio. Eu só vou realmente... A não ser que nem, por exemplo, como o Gavioli me patrocinou um vídeo aí de R$ 20 aí, esse do Sedivacantismo, e que é um vídeo que eu já ia trazer no canal, eu decidi trazer ele aqui no meio-dia, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Mas se for um vídeo mais off-topic, assim, que você queira que eu grave, não tem problema, eu acabo trazendo aí. E como vídeo extra ou algo assim, como é pra ser os cortes de lives, que eu vou acabar postando aqui como extras de vez em quando, como eu fiz lá com o do GTA São Paulo, que eu vi que vocês gostaram bastante, tá bom? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo aí que eu já tô enrolando demais, né? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva e, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais. Lembrando, o link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 tem na descrição também. Entre lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Novamente, muito obrigado, Gavioli, por ter doado esse vídeo. Você ajuda demais o canal. E vambora pra ele aí sem mais delongas, que eu tô bastante empolgado. Acho que vai ser bem da hora, tá bom? Enfim, gente, bora! Hello, I'm Pope Michael, and welcome to my home. Okay, this is the sitting room. This is where we relax in the evening after our day's work. We might play a Deixa no sermon over máximo. there on television. Eu não manjo muito de sedivacantismo não, só sei que isso é gente que não acredita, que é católico que não segue o Papa, tá ligado? Muito interessante, cara, eu adoro esse canal desse Dramelo, cara. Ah! Caramba, um antipapa moderno. Interessante. 11 people showed up. 2 are children, therefore not qualified to vote. 3 others did not actually decide to participate in the election. So 6 of us gathered on July 16, and I was elected as Pope. People be saying something about me on Que Facebook. maluco, que Well, I doideira. don't believe he's Pope, but I Bom, wish cada um acredita no que quiser, né, I don't mas... believe he's Pope, but he's sure a lot better than Pope Francis. Na época do Papa Francisco, eu tô ligado que teve muitas críticas, né, por ser um Papa bem mais liberal e tal, do que você imagina um Papa da Igreja Católica, você imagina normalmente um cara bastante conservador, né. Superfície, vambora. Cara, esse canal do Dramelo aí é uma das joias aí desse ano, né, cara? Muito legal. Do final do ano passado O também, né? governo do Papa Francisco, o líder da Igreja Católica antes de Leão XIV, é visto por grupos mais deixar alto e vou conservadores diminuir como um aqui. momento de crise profunda. O evento que mais causou choque foi o episódio da Pachamama, uma estátua que representa uma divindade da Mãe Terra para povos Nossa, indígenas, nunca tinha visto utilizada em Sínodo da Amazônia, não tinha reparado. rituais durante o Sínodo da Amazônia de 2019, uma grande reunião de bispos para discutir eu temas acho daquela isso região. esquisito, Para os cara, críticos, não... isso foi um ato de idolatria, que é o pecado de prestar culto a imagens ou seres que não são o Deus cristão, servindo como prova de que o atual Papa teria abandonado a fé. Além disso, documentos como a declaração Fiducia Supplicans... Assim, eu sinceramente, cara, não ligo assim do cara, que nem eu aqui, eu sou católico e faço aqui brincadeiras, falo aqui o de Thor, Odin, sei lá, né, cara, aqui no canal. Mas sei lá, você sendo papa e tal, eu entendo que eles devem ter algum tipo de explicação e tudo mais, mas eu não acho legal. Eu, sinceramente, não acho aquilo legal. Pra quê, né, cara?
Um Faz texto sentido, né? oficial do Vaticano que permite bênçãos para casais em situações irregulares e do mesmo sexo geraram forte resistência. Outro ponto de conflito são os constantes gestos de ecumenismo, que é a busca de diálogo e orações conjuntas entre diferentes religiões. Para os setores mais tradicionais da igreja, essas ações promovem o Eu falo pra vocês uma indiferentismo coisa, religioso. cara. A ideia Eu entendo mais com as outras religiões abraâmicas, com os judeus e com os muçulmanos. Eu até entendo mais por, na teoria, mais ou menos ser o mesmo Deus, né? Da mesma raiz ali abraâmica, né? Meio que. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Agora, realmente, cara, você vê o Papa querendo rezar com gente do hinduísmo, nada contra e tal, cara, mas eu acho esquisito, cara. Eu, sei lá, cara, eu sinceramente não gosto. Não é questão, assim, de desrespeitar a religião, pra mim, cada um tem que ter a religião que quiser. Mas eu não, cara, eu acho que você é o símbolo máximo da tua igreja, cara, você tem que ser o cara com mais certeza no mundo de que você acredita no Deus que você acredita. E se você fica fazendo coisas com outros grupos religiosos, cara, eu acho que parece uma fraqueza de fé também, sinceramente, cara. de que todas as religiões seriam caminhos igualmente válidos para a salvação, o que Então, contradiz ensinamentos antigos da Igreja. A tensão aumentou ainda mais com a lei chamada Traditionis Custodes, um documento em que o Papa restringiu severamente a celebração da missa antiga. Isso fez com que muitos fiéis que qual a missa buscam antiga? A missa um tridentina? rito tradicional se sentissem perseguidos e saíssem das Que eu paróquias acho comuns para interessantíssima, frequentar cara. grupos que não obedecem a Roma. No discurso Eu vou ser sede sincero, cara, eu gostaria muito que a Igreja Católica retornasse a tradições mais antigas, cara, como a missa tridentina, como essas paradas. Eu acho realmente interessante, eu acho. Eu não tenho nada contra a missa atual, foi a que eu cresci vendo, eu nunca vi nem vi outros tipos de missas direito, cara. Mas eu sinceramente acho que, sei lá, cara, acho que ela fica. Às vezes é só pela questão do outro ser mais antigo, sabe? Eu acho interessante, cara. vacantista, essas polêmicas modernas são provas visíveis de que a Sé Apostólica, o gabinete e a autoridade oficial do Papa em Roma, não pode estar sendo ocupada por um sucessor legítimo de São Pedro. Aí é complicado, cara, porque você pode. Tá, ele vai começar agora a precisar de vacantismo de fato, mas tipo assim. É complicado que, se você tá dizendo isso do Papa Francisco, eu tenho certeza, cara. Você pode dizer o que foi do Papa Francisco aí, que ele fez essas coisas aí e tal. Mas teve papas muito piores que ele no passado, né, cara? O Papa lá dos Borgia, tem umas paradas bizarras que tiveram no passado, cara. Então, assim, cara, fato é, cara, que se você é católico, você vai acreditar que é a sucessão de Pedro. E de fato, querendo ou não, meio que é, né, cara? Você mesmo que você não seja católico, é ali a sucessão. Como, por exemplo, você dizer. Eu não tô dizendo, se você é de outra religião, você pode falar não espiritualmente, mas politicamente dizendo, eu quero dizer, sabe? Tipo assim, é o bispo de Roma, tá ligado? É como você, sei lá, um rei, basicamente, tá ligado? Pode ter reis ruins no passado, mas que não muda o fato de que ainda é a linhagem, por assim dizer, sabe? É isso que eu quero dizer. Tipo, o Império Romano é mais próximo, né? Já que lá não era necessariamente por hereditariedade, né? O sede-vacantismo é a crença de que a cátedra do Papa está atualmente vazia, ou seja, que não existe um Papa legítimo no comando da Igreja Católica no momento. O termo vem da expressão latina sede vacante, que a Igreja usa para descrever o período entre a morte de um Papa e a eleição do próximo. Os seguidores desse movimento afirmam que os ocupantes do Vaticano desde 1958 perderam sua autoridade. Eu já ouvi falar disso e eu gostaria de saber mais. Como eu falei pra vocês, eu não manjo muito desse tema, cara. Eu gostaria muito de saber por que desse Papa aí. Todo mundo fala desse Papa aí, cara. Em heresia, que é a eu não sei o negação nome dele, mas eu sei o rosto dele, cara. É um Papa mais magrinho, assim. obstinada de uma verdade da fé católica. A lógica central desse grupo baseia-se na ideia de que alguém que ensina erros contra a fé não pode ser o chefe da igreja, pois estaria espiritualmente fora dela. Para justificar isso, eles recorrem a teólogos históricos como São Roberto Bellarmino, um importante santo e especialista em leis da igreja, que argumentou que um papa que caísse em heresia pública deixaria automaticamente de ser papa. Assim, os sede-vacantistas acreditam que a estrutura atual no Vaticano é uma seita conciliar, uma organização que parece a igreja, mas que teria abandonado a verdadeira fé católica. Dentro do movimento, a maioria acredita que o último papa verdadeiro foi Pio XII, que faleceu em 1958. Mas é complicado isso, cara, porque você vai dizer, por exemplo, que o Papa Leão XIV não é um cara de fé, né, cara? Pô, o cara, tipo assim,
até onde eu sei da vida dele, é um cara que passou a vida inteira vivendo lá no Peru, lá fazendo, acho que é no Peru, né, cara, fazendo um trabalho de caridade e tal. Se o cara, pô, tipo assim, será que esse cara tava realmente vislumbrando um papel maior e tal? O cara não fazia aquilo pela fé, né, cara? Porque eu não vejo que o cara, tipo assim, eu não vou falar aqui que o Papa é pobre, ou que o Papa é pobre, que um padre da Igreja Católica é pobre. Mas, cara, um Papa da Igreja Católica geralmente não tem bens necessariamente. Claro, você pegar um Papa Marcelo, cara, aqueles Rossi lá, não sei o que, cara, os caras têm grana. Mas geralmente um padre, mas também não é um padre convencional, não sei lá, cara. Mas eu acho complexo você falar que o cara. Tipo assim, se fosse só pela grana ou só por alguma coisa, eu acho que teria outras profissões que ele poderia seguir em vez de passar uma vida inteira de caridade, sabe? Eu acho esquisito isso, né? Não tô dizendo que não teve papas que não tinham fé, com certeza, certamente tinham, mas é esquisito, né, cara? Eles veem o período atual como uma provação divina, onde os fiéis devem manter a tradição por conta própria, sem uma hierarquia Tô falando oficial. isso, cara, porque assim, você pode falar, pode dizer que eu sou ingênuo, cara, mas eu sinto que o Papa Leão XIV é um cara genuinamente bondoso. Ele tem cara de ser bonzinho, né, cara? Ele parece ser um Em cara muito Roma. do bem, Para o mano. sede vacantista, aceitar o atual Papa seria o mesmo que aceitar que a Igreja de Cristo falhou ou ensinou o erro, algo que eles acreditam ser impossível devido à indefectibilidade, a promessa de que a Igreja Cara, eles mas acreditam tipo assim, tem umas coisas que eu entendo que a galera critica do Vaticano II lá e tal, cara. Eu tô ligado que tem essa polêmica toda que teve o Concílio Vaticano II. Ah, eu acho que é isso, né? Aquele Papa lá que fala é o Papa que puxou o Concílio Vaticano II, que foi o que mudou grande parte da liturgia da igreja, né? A igreja passou a aparecer muito mais com os cultos evangélicos, na minha opinião, né? Com música e tudo mais, né? Mas o fato é, cara, que tem coisas também que pra mim, cara, pô, qual que é a interferência real em vez de agora o padre dar a hóstia na boca da pessoa, a pessoa pegar com a mão e colocar na própria boca, sabe? Tipo assim, você pode falar que é sagrado e tudo mais, mas sei lá, cara, eu não sei, cara, sabe? Será que isso daqui é genuinamente algo que vai interferir se você vai pro céu ou não, sabe? ser impossível devido à indefectibilidade, a promessa de A forma como você toma a Eucaristia, porque até onde eu sei também, cara, se é pra fazer algo parecido com os apóstolos fizeram, os apóstolos provavelmente comeram a Eucaristia na Páscoa com as próprias mãos, né? Até onde parece, foi dividido o pão dessa forma, né? que a Igreja Não foi nunca Cristo que colocou desaparecerá na boca nem de cada um ensinará lá, né? falsidades de forma oficial. Olha aí, vamos falar. Cara, A que base tema teológica interessante. para a separação dos sede-vacantistas Mas não muda uma coisa, cara. É muito maneiro essa imagem aqui, né? Do concílio, cara. É muito irado. Olha isso, que maneiro, cara. é o Concílio Vaticano Muito II, irado. uma Parece grande uma pintura assembleia de medieval, né, cara? Tipo assim, parece uma pintura medieval. Tirar uma foto da idade de alguma parada da idade moderna, assim, né, cara? Muito bispos legal. realizada entre Muito irado. 1962 e 1965 para atualizar a Igreja perante o mundo moderno. Esse evento buscava o que chamavam de aggiornamento, uma palavra italiana para atualização. No entanto, os tradicionalistas veem esse concílio como um ponto de quebra radical, alegando que ele introduziu ensinamentos novos que contradizem o que a Igreja sempre pregou por séculos. Aliás, devo explicar que os sede-vacantistas são um grupo dentro do movimento tradicional, sendo este o ramo Claro, mais com radical certeza. dentro do tradicionalismo. Logo, nós veremos como esses grupos se Porque às dividiram. vezes você pode pensar, o sede-vacantismo é um cara que é completamente. Tipo assim, um cara como se fosse um cara anti-igreja, mas não, é um cara completamente. Tipo, como se fosse um cara pouco católico, mas é um cara super católico que. Tipo assim, é um cara muito conservador que acha que a igreja não é conservadora o suficiente, Pontos né? de Esse é o maior ponto. conflito são os documentos sobre liberdade religiosa, que trata do direito civil de cada um seguir sua religião, e sobre o ecumenismo, o esforço de união com outras confissões cristãs. Para o movimento tradicional, esses textos diminuem a importância da Igreja Católica como a única via de salvação. Eles acreditam que o Vaticano II alterou a natureza da Igreja ao dizer que a Igreja de Cristo apenas
subsiste na Igreja Católica, em vez de dizer que elas são exatamente a mesma coisa. Por causa dessas mudanças, o movimento classifica o evento como um concílio de ladrões, termo usado na história para assembleias de bispos consideradas ilegítimas. Eles argumentam que, como a Igreja Católica é assistida pelo Espírito Santo, ela não poderia errar em um concílio desse tamanho. Portanto, se o Concílio Logo... Vaticano II ensinou o que eles consideram erros Mas é doutrinários, a complicado isso, conclusão cara. Eu deles não quero entrar na parte teológica, que eu também não sou o maior conhecedor de teologia aí, né, cara? Mas o Espírito Santo observa a igreja, cara. Eu tento que observe, mas até que ponto ele pode... vai entrando todo aquele lance de Deus interferir nas nossas vidas, de livre-arbítrio e tal, né, cara? Porque como você explica dessa forma os papas ruins que tiveram no passado, né, cara? Assim, né, foram falhas naquele tempo também, né? é que a autoridade que organizou e o aprovou não possuía o mandato divino e por isso não era realmente a autoridade do Papa. Olha aí, interessante. A celebração exclusiva da missa tridentina é a principal marca de identidade do movimento tradicionalista. Este rito é a forma antiga da missa, celebrada em latim e com o padre voltado para o altar, seguindo livros litúrgicos criados Não até vou o negar ano que é de interessante pra caramba, cara. 1962. Para esses grupos, a missa antiga é o sinal da verdadeira igreja, preservada intacta contra as mudanças modernas que eles... Mas, cara, intacta até que ponto, né, cara? Porque certamente, mesmo a missa tridentina, ela teve mudanças durante os tempos, né, cara? Eu acho que certamente a missa tridentina não nasceu da forma que ela é lá no tempo de Pedro, né? Então, assim... consideram prejudiciais Mas eu tô falando isso, mas eu realmente acho interessante, cara, a à missa fé. O tridentina. Eu movimento também rejeita totalmente o Novus Ordo Missae, gosto. que é a missa moderna celebrada na Nossa, que é maioria das isso? igrejas hoje, geralmente em língua local e Na com o padre ginásio acordo com voltado isso. para o povo. Eu certamente nunca vi Alguns isso, cara. sede-vacantistas chegam a questionar se a transubstanciação, Ai, novamente, nada contra, sei lá, gênero e tudo mais, né, cara? Pra mim, cada um segue o que quiser aí da vida. Mas, pô, é um padre, né, cara? Você não vai querer ir numa igreja lá. É muito esquisito você ir numa igreja e ele tá lá com esse tipo de coisa, cara. Novamente, cada um segue o que quiser aqui, inclusive apoie você aí a ser da forma que você prefere, mas um padre católico não faz sentido, né, cara? milagre onde o pão e o vinho se tornam realmente Não vou entrar no tema de casamento, eu não vou nem entrar nesse tema aí, cara, que nem eu tenho uma conclusão do que eu penso, sinceramente, na igreja, eu acho que todo mundo tem que ter esse direito aí no governo, mas na igreja, cara, eu sinceramente não sei, cara. Eu não vou falar aqui, não vou fazer aqui falsa modéstia de chegar aqui, não. Tudo bem, não sei o que, cara. E querer acabar sendo um pouco hipócrita, cara. Porque eu sinceramente não sei, cara. Porque na Bíblia diz que é pecado, né, cara? Mas, putz, cara, é complicado, né? Até que ponto, né? Eu não sei, mas ainda tem que ser o cara que manja de teologia pra ler a Bíblia e dizer se vai, sabe? Sempre tem umas paradas assim, né? Enfim, é complicado, cara. o corpo e o sangue de Cristo, segundo a doutrina católica, realmente acontece nas missas modernas devido às alterações nas orações centrais. Eles veem a nova missa como um rito que se assemelha mais a um culto protestante do que ao sacrifício Esse é propiciatório. o A ponto, cara. crença de que Mas certamente a nova missa foi feita pensando em se adequar a parecer mais com as missas com os cultos protestantes que com certeza já estavam ganhando força naquela época, missa né? é uma oferta real Com de certeza. Cristo a Deus. Visualmente, as comunidades tradicionalistas mantêm o rigor do passado, como o uso constante da batina e de hábitos tradicionais. No caso dos sede-vacantistas, eles evitam até mesmo as missas tradicionais autorizadas pelos bispos locais, chamadas de missa de induto, porque nestas o nome do Papa atual é mencionado na oração Caraca, mas principal. E aí é para eles, doideira também, participar né? de uma missa Caramba. em união, unacum, com um líder que consideram herético seria uma forma de aceitar Não, falsos faz sentido. Dentro da lógica faz sentido, ensinamentos e claro. praticar um culto falso. Mas é doido, porque eu acho que se as pessoas acreditam na missa tridentina, elas deveriam ir nela mais. Porque a única forma da igreja um dia, sei lá, fazer cada vez mais missas tridentinas seriam se as pessoas fossem cada vez mais nela, visto que há uma demanda, né, cara, disso. É meio bizarro pensar dessa forma, mas querendo ou não é assim mesmo, cara. Com o mercado, né? É esquisito, né?
Dom Marcel Lefebvre foi um arcebispo Cara, muito francês e interessante, uma né? das figuras mais importantes do tradicionalismo. Ele fundou a FSSPX, Fraternidade Sacerdotal São Pio X, uma Tá. organização de padres criada para resistir às mudanças que vieram após o Concílio Vaticano II. Embora ele tenha influenciado muitos sede-vacantistas, ele mesmo nunca declarou publicamente que a cadeira do Papa estava vazia. A posição de Lefebvre era conhecida como reconhecer e resistir, abreviada como Era um RIR, cara que significa que basicamente ele reconhecia o Papa como que via mas via líder problemas, né? legítimo da igreja, mas acreditava que tinha o dever de desobedecer ordens que considerava prejudiciais à fé. Ele criticava duramente o magistério moderno, que é o poder e o dever oficial da igreja de ensinar a verdade revelada por Deus, chamando-o de envenenado por ideias protestantes. O momento mais crítico de sua vida ocorreu em Mas é 1998. inegável, de novo, novamente, é inegável que a Igreja Católica sofreu no último século uma forte influência da Igreja Protestante, das igrejas evangélicas, cara, tanto que isso daqui, cara, não é nada. Eu já vi aí, cara, já ouvi meus pais quando colocam rádio aí, eu já vi, não sei se eu cheguei a ver na TV, cara, mas, cara, você vê uns padres, cara, que são literalmente, tipo, idênticos um pastor, assim, na fala, sabe? Aquele jeito de falar. E Deus, não sei o que, não sei o que. Cara, é muito bizarro, assim, sabe? Nada contra, cada um, cara, mas é muito doido você ver isso, sabe? Como. Caraca, né, cara? Quando ele realizou as sagrações de Econe. Ele consagrou 4 bispos sem a autorização do Papa, o que resultou em sua excomunhão, a pena mais grave da Igreja, que retira o fiel da comunhão com a instituição. Esse ato dividiu o movimento tradicionalista. Alguns o seguiram na resistência, enquanto outros, que queriam permanecer em total união com Roma, fundaram novos grupos autorizados pelo Vaticano. Ok. A CMRI, Congregação de Caramba. Maria Rainha Imaculada, é uma das maiores organizações sede-vacantistas do mundo, sediada nos Estados Unidos. Ela foi fundada por Francis Schuckardt, um leigo que Nossa, não afirmava fazia ter ideia recebido que era tão poderes grande esse especiais movimento, para caramba. proteger a fé. Um leigo, nesse sentido, não se trata de uma pessoa ignorante no assunto, mas sim um fiel católico que não faz parte do clero, ou seja, não é padre nem bispo. Atualmente, o grupo é liderado pelo bispo Mark Pivarunas e opera uma rede de capelas, além de escolas e um seminário para formar novos padres. A SSPV, Sociedade de São Pio V, surgiu em 1983 após uma briga interna na fraternidade de Dom Marcel Lefebvre. 9 padres foram expulsos porque se recusavam a usar o missal de Mas 1960. é complicado também, cara. Sei lá, a mesma forma que eu entendo os caras terem críticas, os caras fundarem meio que a própria igreja é muito esquisito também, assim, sabe? Sei E lá, mano. questionavam se os papas modernos eram legítimos. Eles foram liderados pelo bispo Clarence Kelly até sua morte em 2023. O grupo é conhecido por ser muito rigoroso e por causar um cisma. Embora ambos os grupos defendam a tradição, eles frequentemente discordam entre si. A SSPV, por exemplo, muitas vezes não permite que membros de outros Mas, grupos cara, eu acho assim, cara, é porque com certeza o Papa Leão XIV ele é muito mais conservador do que o Papa Francisco. Mas eu acho que ainda vai ter muito pano pra manga aí pra frente, cara. Eu quero. Vamos ver, cara. Acho que até o fim das nossas vidas a gente vai ver coisas ainda mais polêmicas acontecendo na Igreja Católica, no sentido de talvez. As missas sendo feitas por. Sabe, eu não sei, cara. Vão ter. Vão ter outras coisas que vão ser polêmicas também. E que eu quero ver o desenrolar, cara. sede-vacantistas recebam a comunhão. Essa falta de união ocorre porque eles não reconhecem uma autoridade central em Roma para resolver suas disputas. Para esses fiéis, participar dos sacramentos só é seguro dentro de suas próprias estruturas organizadas. Bula ex apostolatus. Uma bula é um documento oficial e solene assinado por um Ok. papa para tratar de assuntos de extrema importância. A bula Conex Apostolatus Officio foi escrita pelo Papa Paulo IV em 1559, em um período de grandes conflitos religiosos na Europa. O objetivo do documento era garantir que nenhum Sobre as líder da autoridades igreja pudesse heréticas. usar seu cargo para espalhar erros contra a fé católica. O ponto central desse documento é a afirmação de que se um homem eleito papa tivesse
desviado da fé ou caído em heresia antes da eleição, essa eleição é nula e sem valor. Segundo a bula, mesmo que todos os cardeais tenham votado de forma unânime e todos os fiéis prestem obediência a esse homem, ele jamais se tornará um verdadeiro papa. Os sedevacantistas utilizam esse texto para atacar a legitimidade de todos os papas desde 1958. Porque todos Eles argumentam seguindo, que líderes como João 23 já possuíam ideias modernistas, que é um conjunto de pensamentos que tenta adaptar a religião aos tempos modernos e que foi condenado como a síntese de todas as heresias por São Pio X. E eu sempre me pergunto, cara, será que tem necessidade alguma disso, cara? As pessoas que vão na igreja católica, elas vão por algum tipo de... Cara, qual é a necessidade de você fazer esse tipo de coisa se não abrir a igreja para pessoas que normalmente não seguiriam a igreja, que provavelmente não irão seguir, cara? Tipo assim, sei lá, cara, a igreja não faz sentido na minha cabeça, sabe? Se a igreja, ela se preza a ser a verdadeira igreja de Cristo, né, cara? Ela não pode realmente, assim, ficar modificando muito as paradas, né, cara? Assim, aplicando a lei de Paulo IV, eles concluem que esses homens já eram heréticos antes de subirem ao trono, e por isso a Sé de Pedro continua desocupada até hoje. Ok. São Roberto Bellarmino foi um bispo jesuíta e um renomado doutor da Igreja, título dado a santos que tiveram uma influência profunda na teologia católica. Em sua obra mais famosa, ele analisou a questão teórica de como a Igreja deveria agir caso um papa se tornasse um herético público. Bellarmino defendeu o que muitos chamam de quinta opinião. Um papa que caísse em heresia manifesta deixaria de ser papa automaticamente. Ele argumentava que, como o herético está separado do corpo místico de Cristo, que é a própria Igreja em sua natureza espiritual, ele não poderia ser a cabeça desse corpo. Essa perda de autoridade ocorreria ipso facto, ou seja, pelo próprio fato, sem a necessidade de um julgamento formal. Basicamente, tipo assim, não é porque o Papa, nessa teoria, nessa visão dele, não é porque o Papa está lá e ninguém fez ele sofrer um impeachment, por assim dizer, ninguém tirou ele, que ele não deixou de ser Papa. Ele deixou, no momento em que ele começou a cometer heresias por si só, ele já deixou de ser Papa, né? Ou de uma sentença. Embora Bellarmino achasse muito difícil que Deus permitisse que um Papa ensinasse o erro oficialmente, ele forneceu a base intelectual outra coisa que segue assim, cara, eu até entendo isso daqui do Papa ir lá e fazer uma oração no muro de Jerusalém, no Muro das Lamentações, cara. Da mesma forma que, sei lá, ele vai numa mesquita lá e, sei lá, dá uma bênção lá, esse tipo de coisa. Eu até entendo, cara, que é um objetivo do Papa, sei lá, de prezar pela paz no mundo, sabe? Ainda mais que tava numa época de tudo isso. Mas eu não vou negar que é esquisito pra caramba. Pra mim não faz sentido algum. Eu não tenho nada contra aí o judaísmo de forma alguma. Até inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo sobre. Mas pra mim isso daqui eu acho isso daqui absurdo, cara. Eu não faço sentido, porque pra mim Jesus Cristo fala literalmente, eu vou ser o templo de Cristo, né? Agora não vai precisar de templo de parada nenhuma, o templo foi pro saco, quem ficou agora sou eu, cara, tá ligado? E se o Papa vai lá e vai rezar no Muro das Lamentações, pra mim é uma quebra disso, cara, não faz sentido pra mim, não faz sentido algum, cara. Usa hoje. Os seguidores do movimento citam suas palavras para dizer que o atual Papa não precisa ser deposto por ninguém, pois ele já teria abdicado do cargo ao professar o que eles consideram heresias. Para eles, a palavra de um doutor da Igreja é a prova final de que eles não estão sendo rebeldes, mas apenas reconhecendo uma realidade espiritual. Uma consequência direta da falta de um papa reconhecido é a fragmentação do movimento em várias jurisdições paralelas. Jurisdição é o direito legal e o poder espiritual que um bispo recebe para governar os fiéis em um determinado território. Sem um líder em Roma para dar ordens, cada grupo sedevacantista cria suas próprias regras e territórios, o que gera muitos conflitos entre eles. Como não há bispos nomeados oficialmente, o movimento sobrevive através da jurisdição suprida. Este é um conceito do direito canônico.
as leis internas da igreja, que diz que, em casos de extrema necessidade, onde as almas correm risco, a própria igreja fornece o poder necessário para que um padre ou bispo realize um ato sagrado. No entanto, os grupos brigam para decidir quem realmente tem esse direito e quem está apenas brincando de ser bispo. Isso resultou em uma rede de capelas independentes, que são locais de missa que não obedecem ao bispo da cidade e nem ao papa. Muitas dessas comunidades vivem isoladas e até trocam anátemas. Essa divisão mostra o grande paradoxo do sedevacantismo. Ao tentar salvar a unidade da igreja através da tradição, eles acabam criando uma estrutura fragmentada, onde cada líder age como se fosse... Fragmentado, que muitas vezes se desvia até mais da tradição, né, cara? Esse é o ponto, né? Você pode dizer ou não, mas quanto mais fragmentado, mais longe ela fica, cara. Seu próprio pequeno. Porque normalmente o que acontece, cara, é o fim da continuidade. É como acontece nas igrejas evangélicas, né, cara? Por que as igrejas evangélicas, cada vez mais, elas vão criando tradições cada vez mais diferentes entre si? Vão ficando cada vez mais incorporando coisas. Com todo respeito, novamente, à igreja evangélica, mas esse é um vídeo sobre catolicismo. Acho que a maioria da galera que estiver vendo aí aqui é católico ou vai estar vendo aqui pra ver minha opinião como católico sobre isso, né? E o que eu vejo da igreja evangélica é que quanto mais vai passando o tempo, mais elas vão criando novas tradições que são mais distantes da tradição original, por assim dizer, que querendo ou não a igreja protestante é porque está em protesto com a igreja católica, né? Então, tipo assim, tu vai passando o tempo, vai ficando mais diferente. E vai ficando mais diferente ainda porque você sempre tem umas quebras de tradição, tipo assim, você pode pegar todas essas igrejas evangélicas, cara, Universal, todas essas igrejas, cara... Não duvido que elas existam, mas possivelmente daqui 200, 300 anos nenhuma delas existam. Por quê? Porque a tendência das igrejas evangélicas são como um pastor que é muito carismático, esse tipo de coisa, vão falecendo, elas vão se fragmentando, os fiéis vão se dissipando entre outros cultos, e você vai criando novas tradições cada vez mais distantes, entende? Cada vez vão tentando chamar mais atenção daquele público. É como você vê essas igrejas aí que são pura festa hoje em dia aí, né, cara? Eu não tô dizendo... Como eu falei, cara, tem igrejas evangélicas que são muito interessantes. Eu tenho amigos evangélicos, gente na família, mas tem umas igrejas evangélicas também que são uma maluquice do caramba, né? Não dá pra negar, cara. Vaticano. Que parece qualquer coisa menos um culto a Cristo, né? Ok, vambora. Cara, esse vídeo vai ficar longo, hein? Não achei que eu ia falar tanto. Linhagem Tuck. A linhagem Tuc refere-se a um grupo de bispos que traçam sua autoridade espiritual até o arcebispo vietnamita Pierre-Martin Ngo Dinh Tuc. Tuc era irmão do presidente assassinado do Vietnã do Sul e foi uma figura de grande prestígio antes de se convencer de que a igreja em Roma havia abandonado a fé. Entre 1976 e 1981, ele realizou uma série de consagrações episcopais, que são as cerimônias sagradas para tornar um padre em bispo, e ele fez isso sem a permissão oficial do Vaticano. Essas consagrações foram feitas sem um mandato papal, o documento obrigatório em que o Papa autoriza a criação de um novo bispo. Ao agir assim, Tuc criou uma hierarquia paralela de bispos que não obedecem a Roma, garantindo que o movimento sede-vacantista tivessem líderes capazes de ordenar novos padres e realizar outros ritos. Por causa disso, o Vaticano o puniu com a excomunhão. A validade desses bispos é um dos temas mais polêmicos dentro do próprio movimento tradicionalista. Alguns críticos argumentam que Tuc estava senil, ou seja, perdendo suas faculdades mentais devido à idade avançada, o que poderia tornar seus atos nulos. Além disso, muitas dessas cerimônias ocorreram em segredo e com poucas testemunhas, o que leva outros grupos sede-vacantistas a duvidar se esses novos bispos possuem realmente a sucessão apostólica, que é a linhagem de poder espiritual que vem desde os apóstolos de Jesus. Muito interessante, cara. Okay. O debate sobre o rito episcopal de 1968 foca na mudança das palavras e gestos usados para consagrar novos bispos após o Concílio Vaticano II. Em 1968, o Vaticano lançou o chamado Aggiornamento, que modificou quase todos os ritos dos sacramentos. Para os sede-vacantistas, essa mudança não foi apenas estética, mas atingiu a essência do que torna um homem um bispo de verdade. O ponto central da crítica é o uso da expressão espírito governante, espíritos principais. Caramba, deixa eu ver. Rito tradicional, pré-1968. Realizai no vosso sacerdote a plenitude do vosso ministério, ok?
e adornado com os ornamentos de toda a glória, santificai-o com o orvalho do unguento celestial. Enviai agora sobre este eleito a força que vos precede, o Espírito Santo, que destes ao vosso amado Filho Jesus Cristo. Não entendi como assim. Oração principal da cerimônia. Os críticos Puta, afirmam que essa nova fórmula é tá muito ambígua diferente e não mesmo, né? deixa claro que o homem está recebendo os poderes específicos de um sucessor dos apóstolos. Eles argumentam que ao mudar a forma essencial do sacramento, as palavras exatas que devem ser ditas para que o rito funcione, a igreja moderna criou um rito inválido, que não transmite o poder espiritual. Se esse rito for realmente inválido, isso significaria que quase todos os bispos atuais não seriam bispos de verdade, e consequentemente os padres que eles ordenaram também não seriam padres legítimos. Nesse cenário, a Eucaristia, o momento em que o pão se torna o corpo de Cristo, não estaria acontecendo na bizarro pra maioria caramba, das né? Mas tipo assim, é esquisito porque, pra quê, né, cara? Tipo assim, qual que era a necessidade, né? Não consigo entender. Por que mudar isso, né? Não é como se fosse algo que fosse de fato mudar a forma como é feita a parada. São só literalmente um texto por outro, por assim dizer, né? Mas que de fato, tipo assim, não tô querendo tirar o mérito da parada. Realmente, são coisas diferentes que estão sendo ditas, mas tô dizendo que, tipo assim, se a desculpa para fazer isso é que iria mudar a cara da missa ou atrair novos fiéis, sei lá, não faz sentido, porque literalmente você, tipo, ao mesmo tanto de tempo que ele ia demorar pra falar essa frase, ele ia falar essa. Por que mudar a frase, então? Não faz sentido, né? do mundo por falta de um sacerdote com poderes reais. Isso é realmente intrigante, né? A tese de Cassitiacum é uma explicação teórica complexa, criada pelo bispo e matemático francês Gerard de Laurier, para explicar a crise na igreja. Ela também é conhecida como sede-privacionismo, um termo que indica que o ocupante do trono do Papa sofre uma privação de autoridade. De Laurier queria explicar como alguém pode ser eleito Papa, mas ainda assim não possuir o poder espiritual que o cargo exige. Utilizando a lógica aristotélico-tomista, que divide as coisas entre matéria, corpo ou a base, e forma, a alma ou a essência, a tese afirma que os papas atuais são apenas papas materialmente. Isso significa que eles foram eleitos legalmente e ocupam o cargo físico, mas são papas falsos na prática porque não receberam de Deus a forma do papado, que é a autoridade divina e o dom de não errar na fé. Segundo essa teoria, o que impede a autoridade de pousar sobre o eleito é um obex, uma palavra latina para obstáculo. Esse obstáculo seria a intenção desses homens de ensinar doutrinas que o movimento considera heréticas, como as do Vaticano II. Assim, para o sede-privacionista, o trono está fisicamente ocupado por um eleito legítimo, mas espiritualmente vazio de autoridade até que esse homem renuncie aos seus supostos erros. Que isso? O Most Holy Family Monastery... Meu Deus, que é isso? Sites bizarros da internet, parece... Pelo nome, parece que não vai ser um... Sabe, tá me lembrando? Aquele culto do GTA, mano. Mosteiro da Sagrada Família é uma organização sede-vacantista baseada... Que parece a Cientologia, esqueci qual é o nome. Em Nova York, liderada pelos irmãos Michael e Peter Diamond. Eles são conhecidos por sua agressiva estratégia de comunicação na internet, usando sites e redes sociais para espalhar teorias da conspiração e críticas severas à hierarquia atual da igreja. O grupo opera de forma independente e não é reconhecido por nenhuma autoridade oficial da Igreja Católica. Os Diamond são defensores do fineísmo, uma interpretação muito estrita da ideia de que não há salvação fora da Igreja Católica. Por causa disso, eles rejeitam conceitos como o batismo de desejo, que é a crença de que uma pessoa que queira ser batizada, mas morreu antes disso... Não sei se isso faz sentido, cara, porque eu leio a passagem que Jesus fala, por exemplo, de que aqueles que não tiveram a oportunidade... Ele fala uma parada assim parecida com, tipo, aqueles que não tiverem a oportunidade de me conhecer, agora... O que era? Tipo assim, aqueles que não têm a oportunidade de me conhecer, tipo, aqueles que não souberam de mim vão ser julgados com menos rigor do que aqueles que souberam. Você vai falar uma parada assim, cara? Porque eu acho complexo esse tipo de teoria, cara, porque você quer dizer então que uma pessoa lá, um índio que mora lá no meio numa tribo isolada da Amazônia, esse cara não vai ter o direito à salvação, sendo que ele não teve nem a oportunidade de conhecer Jesus, cara? Não faz sentido na minha cabeça, sabe?
pode ser salvo por Deus. Eles consideram que quase todos os outros grupos, mesmo outros sede-vacantistas, são heréticos por não aceitarem essa visão radical. Aliás, mas talvez esteja valendo realmente só para os cristãos, ou pelo menos só para aqueles que têm a oportunidade de se tornarem cristãos, né? Tipo assim, se você é evangélico ou de outras igrejas, você não teria salvação, né? Interessante e engraçado Entendo. é que essa heresia foi condenada antes do Vaticano II. A retórica do grupo é vista como alarmista por muitos, incluindo afirmações de que o Papa João Paulo II seria o anticristo e que surgiria um impostor no Vaticano. Eles chegam a aconselhar seus seguidores a não receberem a comunhão em nenhum lugar, pois acreditam que quase não restam padres legítimos no mundo. Ok, vambora. Mas isso é uma coisa que eu observo na igreja também, cara. Eu acho que se o padre entregasse a hóstia pessoa por pessoa nos bancos, como eu acho que era na missa tridentina, eu acredito que era assim, cara. Eu vi imagens que era assim, as pessoas não iam lá na frente, né? Ele ia passando de uma em uma, mais pessoas iriam... Cara, tem muita gente que não vai tomar a Eucaristia na igreja, e isso é muito doido de se pensar, né, cara? Eu sei lá, cara, vou ser sincero com você. Eu acho que os padres e tudo mais deveriam ser mais agressivos, assim, nesse sentido. O cara ia falar, todo mundo tem que vir aqui. Quem é crismado tem que vir aqui tomar a Eucaristia, cara. Tipo assim, quem não puder, eu vou até aí. Eu acho um absurdo o cara ir na igreja e não tomar a Eucaristia, cara. Não vou mentir que eu já não fiz também, já fiz, cara. Principalmente que nem quando eu vou pra Aparecida lá. É realmente complicado. Bem, da última vez eu tomei, mas é realmente porque é difícil lá, né? Mas eu acho que nem você vai numa igreja assim do bairro, cara... que tem espaço e tudo mais, e a pessoa não tomar, eu acho muito bizarro, cara. Tá. Tese Siri? A tese de Siri é a crença de que o cardeal Giuseppe Siri, um líder extremamente conservador e então arcebispo de Gênova, foi o verdadeiro eleito no conclave de 1958. Seus seguidores afirmam que Siri aceitou a eleição e escolheu o nome de Gregório XVII, mas seu resultado foi suprimido por forças inimigas. A principal E quem seria evidência essa força citada inimiga? é a fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina no primeiro dia, levando a Rádio Vaticano Curioso, a né? anunciar por 5 minutos que havia um papa, antes de a fumaça mudar para preta. Os defensores dessa teoria alegam que Siri Isso é esquisito pra caramba, né? Não dá pra negar, porque, tipo assim, os caras fazem a parada... foi É forçado a estranho. renunciar logo após sua aceitação devido a graves ameaças externas, possivelmente É estranho, tipo assim... Porque a gente sabe que esse lance da fumaça branca e preta é o tipo, sei lá, não sei, eles têm um esquema lá pra fazer a fumaça sair de cada forma, né? Só que, pô, se a fumaça saiu branca naquele dia, cara, e você acredita em milagres na igreja, é bastante, né, de se pensar, né? da União Soviética, ou de grupos subversivos dentro da própria igreja. Segundo o direito canônico de 1917, qualquer renúncia feita sob medo grave e injusto é nula, ou seja, não tem validade legal. Assim, para os adeptos desta tese, Siri continuou sendo papa legítimo e escondido até sua morte em 1989, tornando todos os outros ocupantes de Roma, começando por João XXIII, meros antipapas, que são pessoas que reivindicam o título papal sem serem eleitas validamente. Essa narrativa deu origem ao que se chama de sede-impeditismo, a ideia de que o papa legítimo existe, mas está impedido por forças ocultas de exercer seu governo. Os seguidores dessa corrente veem o atual período como um eclipse da igreja, conforme teria sido previsto em aparições místicas aprovadas como a de La Salette. Embora o próprio Siri tenha permanecido em comunhão oficial com Roma até morrer, o movimento sustenta que o trono de São Pedro foi sequestrado por uma seita modernista que buscou transformar o catolicismo por dentro. Mas não dá pra negar que é interessante pra caramba, né, cara? Porque assim, querendo ou não, você vai falar, putz, isso aqui seria impossível de ser feito. Mas na verdade não, né, cara? Porque basta realmente padres que viraram, sei lá, que viraram cardeais, que estavam ali e começaram a se unir e formarem, sabe, tipo assim, modernistas que, sabe, seria possível, né, isso que é bizarro, que seria possível, que querendo ou não, qualquer um meio que pode virar padre ou papa depois, né, tipo assim, só basta meio que você querer, né, mas se você faz isso com más intenções, por assim dizer, né, claro que teria que ser uma conspiração grande. Mas não estou dizendo que necessariamente seria necessária uma conspiração grande. Basta que tivessem vários padres naquela época que conseguiram o título de cardeal e que pensavam relativamente parecido. E que um fosse se convencendo o outro de que era necessária essa reforma, né?
Que foi o que aconteceu, na verdade, né? Porque a reforma aconteceu, de fato, né? O Vaticano II. Bowden, um cidadão americano e ex-seminarista da FSSPX, tornou-se uma das figuras mais conhecidas do conclavismo. O conclavismo é a prática de convocar um pseudo-conclave para eleger um papa quando eles acreditam que a sede oficial está vazia. Convencido de que não existiam mais cardeais legítimos no mundo, Bowden organizou sua própria eleição em 1990. Mas não fez exatamente a mesma coisa? No Kansas. O grupo que elegeu Bowden como Papa Michael era minúsculo, composto por apenas 6 pessoas, incluindo o próprio candidato e seus pais. Eles justificaram o ato através do princípio de epiqueia, uma interpretação razoável da lei que permite agir fora das normas comuns em casos de extrema necessidade para o bem comum. Embora Bowden tenha reivindicado a autoridade suprema da Igreja por 3 décadas, ele passou grande parte desse tempo sendo tecnicamente um leigo, pois só recebeu a ordenação sacerdotal e a sagração episcopal muitos anos depois por linhagens independentes. Bowden liderou o que chamou de Vaticano no exílio, ganhando notoriedade na internet e em documentários devido à natureza inusitada de sua reivindicação. Ele reuniu cerca de 100 de seguidores fiéis que acreditavam que ele era o remanescente da verdadeira fé contra a Igreja Conciliar. Após sua morte em 2022, o grupo elegeu um sucessor, Rogério Martínez, que assumiu o nome de Michael II em 2023, mantendo a estrutura paralela ativa. Interessante. Caraca, tem realmente vários, né? Vários grupos. A Igreja Palmariana é uma organização sede-vacantista radical que se transformou em uma estrutura religiosa completamente independente, sediada em Palmar de Troia, na Espanha. Seu fundador, Clemente Domínguez e Gomes, era um suposto vidente que alegava ter visões de Jesus e Maria no local. Clemente foi sagrado bispo pelo arcebispo vietnamita Nguyen Dinh Thuc, sem autorização de Roma, um ato que resultou na excomunhão de ambos. Em 1978, após a morte de Paulo VI, Clemente... Esse daí que todo mundo, que os caras falam que é o Papa moderno Jesus e tal. o havia coroado como Papa em uma visão mística, assumindo o nome de Gregório XVII. A partir daí, a Igreja Palmariana criou sua própria hierarquia completa, com cardeais, missais e ritos exclusivos. Eles chegaram... Inclusive, encurtaram a missa deles para apenas 5 minutos de duração para facilitar a decoração, pois o seu fundador havia se tornado cego antes de se tornar Papa. Pô, mas... ao extremo de criar uma Bíblia revisada. Como que você vai dizer que a Igreja Católica, ela tá perdida, por assim dizer, e você tinha que voltar ao tradicional e você faz uma missa desse tamanho? Canonizar santos próprios, incluindo figuras políticas controversas, também, como o ditador espanhol Francisco Franco. Hoje, aí esquece, né, cara? Assim, nada... Tipo assim, eu tenho certeza que o Francisco Franco não era santo, né, cara? Pô. Classificado como um culto, devido ao seu isolamento extremo e ao controle rigoroso sobre a vida e os bens dos fiéis. Eles operam em uma basílica fortificada. Pô, mas dá pra negar que o bagulho é bonito, né? Espanha, e já passaram por vários sucessores papais palmarianos, caramba, como Pedro II e Gregório. E eles usam a tiara papal, olha aí, né, cara? Outra coisa que é um absurdo, né, cara? Esse lance do Papa não usar mais a tiara papal. Tem umas coisas que eu não consigo entender, cara. O atual líder é Pedro III, pra demonstrar humildade, ser o 266º Papa da Igreja Católica, embora seja considerado um antipapa pelo Vaticano e pela maioria dos grupos cristãos. Mas interessante esse ponto. Eu não sabia que existiam antipapas modernos. Que interessante. Pulvermacher era um padre americano da Ordem dos Capuchinhos, um ramo dos franciscanos conhecido pela vida austera, que abandonou a igreja oficial em 1976. Assim como outros sede-vacantistas, ele acreditava que as reformas do Concílio Vaticano II invalidaram a autoridade dos papas modernos. Em 1998, Pulvermacher foi eleito papa por um pequeno grupo de fiéis leigos através de um processo que utilizou o telefone e internet, em uma reunião realizada no estado de Montana. Ao assumir o nome de Pio XIII, Pulvermacher fundou a chamada Igreja Católica Verdadeira. Como ele era apenas um padre e não um bispo, no momento da eleição, ele teve que enfrentar o problema da sucessão apostólica, a ideia de que o poder espiritual deve ser passado de bispo para bispo desde os apóstolos. Para resolver isso, ele nomeou cardeais leigos e alegou ter restaurado a jurisdição da igreja no exílio, agindo como autoridade suprema para seus seguidores. Pio XIII manteve sua reivindicação papal até sua morte em 2009, emitindo diversos documentos e
condenações contra o que chamava de seita do Vaticano II. Isso é aquilo novamente, cara. Da mesma forma eu falo, cara. Os caras falam que a Igreja Católica tá no erro aí e tal. Mas, pô, o certo então é você meio que se auto-eleger Papa, né? Não faz sentido, mano. Nos últimos anos de sua vida, ele também passou a ser chamado por alguns seguidores de Pedro II, em referência a uma profecia sobre o último Papa. Após seu falecimento, o movimento perdeu... Eu acho, cara, sabe qual que é a minha visão sincera sobre todo esse lance aí, cara? É o seguinte, eu como católico eu acho que a Igreja Católica é a verdadeira, e se a Igreja Católica se perder, é o destino dela se perder pro plano de Cristo de um dia voltar. Pra mim é isso que eu penso. Eu não acho que vai ter restauração, não acho que vai ter alguém vindo de fora. É isso que eu acredito, que a Igreja Católica é a verdadeira. Se ela se perdeu, se ela está sendo manipulada, se está sendo não sei o que, é o plano de Cristo para ir pro... Porque é dito que no fim dos tempos vai ser isso mesmo, né, cara? Vai ser acreditarem aí em falsos profetas, vai ser umas paradas assim, né? Força e sofreu divisões internas, demonstrando a dificuldade desses grupos em manter a unidade sem o reconhecimento de uma estrutura histórica maior. Ok. Victor von Pentz foi um cidadão sul-africano e ex-seminarista da FSSPX, e foi eleito Papa em um encontro realizado em Assis, na Itália, em 1994. A escolha foi feita por um grupo de 12 pessoas, incluindo 4 bispos e 6 leigos, que acreditavam na vacância total da sé de Roma desde 1958. Ao aceitar o cargo, ele assumiu o nome de Lino II, em homenagem ao sucessor imediato de São Pedro na história da Igreja. A principal narrativa de Lino II era a de restaurar a jurisdição, alegando que todos os atos do Vaticano, desde o concílio, eram nulos por causa da heresia. Logo após sua eleição, ele emitiu decretos abolindo a missa nova e os novos ritos de ordenação, exigindo a submissão de todos os católicos ao seu comando. No entanto, seu governo ficou marcado por ser um papado invisível, pois ele viveu de forma anônima na Inglaterra, trabalhando em empregos civis comuns, enquanto um pequeno grupo de seguidores o reconhecia secretamente. Von Pentz viveu a maior parte de seu pontificado sem realizar aparições públicas ou emitir documentos frequentes, complicado, o que né? gerou confusão, porque é exatamente o que deveria fazer entre um os seus papa, eleitores não, originais, né? que chegaram a declarar sua abdicação tácita em 2007. Ele morreu em 2021 e deixou um legado que exemplifica a fragmentação do movimento sedevacantista, onde múltiplas figuras... Esse é o ponto. Esse é o ponto. O movimento sedevacantista, ele é interessante porque ele realmente faz críticas que são pertinentes à igreja. Eu acho que realmente são. O problema é isso, cara. A fragmentação que faz eles parecerem muito mais, muitas vezes, um tipo de igreja protestante ali, né, cara, do que, de fato, alguém que tá querendo restaurar a igreja, a sua glória, né, parece, é muito esquisito, cara, parece, sinceramente, cara, parece muitas vezes que esses caras fazem isso pra tirar uma grana, cara, não dá negar, não vou negar, é o que tá parecendo muitas vezes, né. o trono papal, simultaneamente, cada um operando em sua própria jurisdição paralela. Não duvido que eles tinham realmente essa fé, não tô falando isso, mas tô falando que faz parecer, cara. O cara se parar e falar, vou montar minha igreja aqui e fazer uma grana. Muitas vezes é o que parece, cara. Ok, vambora. Interessante, cara. É profundo o vídeo, hein? Esse vídeo, cara, deve ter ficado longo essa gravação, hein? Queria que marcasse no celular aqui quanto tempo foi de gravação, seria tão bom. Richard Joseph Michael Ibrani pode ser considerado o sedevacantista do sedevacantista, porque ele leva a teoria do trono vazio ao seu limite histórico absoluto. Enquanto a maioria dos grupos diz que a igreja caiu nos anos 60, Ibrani afirma que a apostasia, o abandono total da fé cristã, aconteceu muito antes, especificamente no ano de 1130. Ele argumenta que todos os ocupantes... Caraca, 1130, porque eu ia falar uma coisa, cara. Se você acredita nisso, mas isso é uma coisa que eu acho certo. Tipo assim, se você acredita que a igreja perdeu a fé no Concílio Vaticano II, você não acha isso. Você tem que achar que perdeu muito antes, porque não foi do nada que os caras chegaram e votaram isso. Foi com certeza uma construção, né? Antes de Roma, desde aquela época, são antipapas. O ponto central de sua crítica é a escolástica, que ele define como a glorificação da filosofia sobre a fé simples. A escolástica foi um método de ensino medieval que buscava
tentava reconciliar a razão e a filosofia grega com a basicamente misturar a palavra que os gregos pensavam com a igreja teologia moderna cristã. da época, Ibrani né? acredita que esse movimento helenizou ou paganizou o evangelho, transformando mistérios divinos em Eu acho que é exatamente o contrário, na verdade cristianizou os textos gregos, né, cara, do que de fato helenizou a igreja. Até porque eu digo uma coisa, cara, a galera fala muito disso de não sei o que, escolástica, cara, às vezes eu vejo esses debates, cara, de católico versus protestante, é um monte de coiseira, cara, que não faz o menor sentido, cara, porque, sabe por que eu digo isso? Porque você vai numa igreja, as pessoas que vão na igreja, cara, são pessoas simples, cara, normalmente, e a grande maioria são pessoas que não sabem desse lance, cara, meu pai, ele é o cara mais católico que eu conheço, assim, ele vai na igreja toda semana, ele reza terça, ele faz tudo que um católico deveria fazer, né? Mas eu tenho certeza que meu pai não sabe o que é patrística, cara, se eu perguntar pra ele. Meu pai vai na igreja, faz as coisas que um católico comum faz, mas meu pai não sabe o que é patrística, não sabe o que são essas coisas de filosofia. Esse tipo de coisa é interessante pros caras que são realmente do alto clero e tudo mais, os doutores da igreja. Mas são coisas que não chegam ao público grande, cara. Você pode falar, não, veja bem, mas não chega, cara. O povão, cara, o povão não sabe dessas paradas, tá ligado? meras perguntas filosóficas. Por causa disso, ele faz a afirmação extrema de que Santo Tomás de Aquino Eu digo isso porque eu acho que a fé verdadeira se está nisso, nas pequenas igrejas. Daí é muita fé verdadeira. Não acho que isso aqui não seja fé verdadeira, a patrística, escolástica, essas coisas aí, cara. Tô dizendo, cara, que são coisas interessantes, são coisas pra quem quer se aprofundar, mas eu não acho que, pô, pra você ser salvo, pra você ir pro céu, você tem que saber tudo da patrística, entendeu? Eu não acho. o mais Eu acho que famoso isso aí teólogo é muito legal, é muito interessante, mas mas eu acho muitas vezes que as pessoas mais simples são as que estão mais próximas ainda, né, cara? Que não precisam ficar entrando em tantos textos filosóficos profundos pra acreditar em Deus, cara. da igreja está no inferno por ser um filósofo pagão. Ele considera a obra de Aquino, a Suma Teológica, uma das mais importantes explicações da doutrina católica, como um texto herético que trocou os caminhos Caraca! antigos pela lógica humana. Porra, Ibrani isso sim vive é. isolado no Novo México e exige Isso sim é quebrar com que seus seguidores e contra a façam um igreja, cara. juramento de Caraca. fidelidade a ele, tratando-o como o único guia Ah, espiritual mas olha aí, legítimo na é Terra. loucura, né, cara? Aí fica parecendo muito mais o Jim Jones do que um cara que realmente quer algo do bem, né? A teoria do impostor Paulo VI é uma narrativa conspiratória que afirma que o verdadeiro Papa Paulo VI, que governou a Igreja Foi um entre clone? 1963 e 1978, foi secretamente sequestrado e substituído por um sósia. Segundo essa ideia, o Papa real teria sido mantido prisioneiro nos porões do Vaticano, enquanto um ator Cara, isso não... profissional, possivelmente um homem chamado Par, assumia seu lugar público para implementar as mudanças modernas do Concílio Vaticano II. Os defensores dessa tese utilizam o que chamam de provas biométricas, que são medições físicas para impostor. confirmar a identidade de alguém. Cara, Eles é o que eu falo, assim, esse é o tipo de coisa que pra mim não faz o menor sentido. Porque, tipo assim, cara, você pode acreditar que o Paulo VI é um cara, sei lá, que não segue a fé e tal, mas se fosse realmente, vamos dizer que a igreja queria que não era mais fácil você ter realmente acabado com o cara, feito ele, né, perder a vida, né, como alguns teorizam que foi o Papa lá, o outro lá, o João Paulo I, por exemplo, tem gente que faz essa teoria. Não era mais fácil ter feito isso e literalmente trocado por um cara que eles queriam, do que você ter que ter um sósia e manter o cara no porão, sabe? Não faz sentido, né? comparam fotografias do Papa ao longo dos anos, alegando que houve mudanças impossíveis de explicar pelo envelhecimento, como o formato das orelhas, que Cara, dizem ser a parte do corpo mais difícil de alterar por cirurgia plástica. Também apontam diferenças no formato do nariz e realizam análise de o voz nariz para realmente tentar apareceu mais provar que diferente, eram né? dois homens Mas diferentes. Essa teoria ganhou força através de supostas visões místicas ocorridas em Bayside, Nova York, conhecidas como Nossa Senhora das Rosas. Nelas, a vidente afirmava que o Papa estava sendo drogado por cardeais traidores para que o impostor Caraca. pudesse agir livremente. Para muitos fiéis que não queriam aceitar as reformas da igreja, mas tinham medo de dizer que não havia um Papa, essa teoria serviu como um consolo. O Papa verdadeiro ainda existia, mas era um mártir ou prisioneiro de forças inimigas. Interessante. Não dá pra negar que é interessante.
Há um Explicidade, Nossa movimento que Senhora das acontece Rosas. através de um site misterioso chamado Caramba. romancatholicism.org, que exige que as pessoas prestem submissão espiritual total a um homem anônimo que supostamente Que vive isso? em Miami. Eles acreditam que a estrutura Caramba, oficial em Roma assim é mesmo? a chamada Igreja Conciliar falsa e que a verdadeira autoridade de Pedro foi preservada por esse líder escondido na Flórida. O grupo é famoso por usar uma linguagem extremamente agressiva e fazer ameaças de morte espiritual. Não, Isso mas significa novamente com o Papa Francisco. Eu queria saber se agora com o Papa Leão XIV ainda continuam esse tipo de coisa, né, cara? Porque eu tô falando isso porque eu sei que o Papa Francisco foi um Papa polêmico, né? que eles afirmam que qualquer pessoa que não reconheça o Papa de Miami como a autoridade máxima da igreja está automaticamente condenada ao inferno e fora da salvação. Eles utilizam citações distorcidas de leis antigas da igreja para justificar por que o líder deve permanecer anônimo para se proteger de inimigos. O site atua como um centro de comando de uma jurisdição paralela, emitindo decretos e orientações para aqueles que se isolaram do restante da sociedade católica. Ok. Voltando para explicar Hum. melhor um dos tópicos da camada 2, vou contar sobre Francis Conrad Schuckardt, que foi uma das figuras mais polêmicas e marcantes do movimento sede-vacantista nos Estados Unidos. Ele começou como um leigo, líder de um grupo que promovia a devoção à Nossa Senhora de Fátima, mas acabou fundando Ok. a CMRI, a Congregação de Maria Rainha Imaculada, uma organização religiosa independente. Schuckardt afirmava ser um papa místico e dizia ter sido coroado por anjos e pela própria Virgem Maria, assumindo o nome de Adriano VII. Sua liderança foi descrita por pesquisadores como cultista, um termo usado para grupos que exercem um controle abusivo e total sobre a mente e a vida dos seguidores. Em sua sede no estado de Washington, ele exigia obediência cega e afirmava que a igreja em Roma era a Não, igreja da novamente, besta. cara, uma Schuckardt obediência mantinha um cega e ambiente tal. Esse é um papo muito de esquisito, né? isolamento extremo, onde ele era o único árbitro do que era certo ou errado. O regime de Schuckardt desmoronou em 1984 após uma série de escândalos graves. Ele foi acusado por seus próprios subordinados de abuso sexual contra seminaristas e de fugir com uma fortuna em dinheiro e bens roubados. Ele terminou sua carreira sendo preso na Califórnia com posse de drogas. Apesar de sua queda, o grupo que ele fundou continuou a existir, mas passou a rejeitar as reivindicações papais de seu fundador para focar apenas na teoria de que o trono de Pedro está vazio. Ok, caramba. Dominic Crawford lidera um grupo sede-vacantista no estado de Minnesota, que é frequentemente chamado Só de posso aconselhar nesse momento a não ir à freguesia. Minha família atendeu a missa por 5 seita do anos. medo. A principal característica dessa comunidade é o isolamento radical e o controle Vai ser um absoluto fórum? sobre É um cada fórum. detalhe da vida dos fiéis. Crawford prega que a sociedade moderna Não é encontrei imagens do padre, dominada apenas pelo relatos em fóruns. Seu nome anticristo está em artigos de 2002 no site da e que qualquer CMRI. contato com o exterior pode destruir a alma. Uma das regras mais rígidas impostas por Crawford é a proibição de ler qualquer livro, inclusive obras escritas por Qualquer outros livro? sede-vacantistas. Esse Por bloqueio quê, de mano? informações serve para garantir que ele Caraca. seja a única voz que seus seguidores ouçam Nossa, e olha a o única naipe da fonte de parada aí. Tá verdade louco. Aí para já virou eles. Esse loucura método mesmo, é cara. Que conhecido isso? como controle de informação, Tá uma louco. técnica comum em grupos autoritários para evitar que os membros questionem o que está acontecendo. Além do controle mental, o grupo exige penitências extremas, que são sacrifícios físicos rigorosos para pagar pelos pecados. As famílias vivem em comunidades fechadas e Crawford interfere diretamente em decisões pessoais e familiares, como com quem os membros podem falar ou como devem gastar seu tempo. Esse nível de dominação transforma a prática religiosa em um sistema de medo, onde a liberdade individual desaparece em nome de uma suposta pureza espiritual. Ok. Caramba, rapaziada. Caramba. Muito bom mesmo esse vídeo do nosso Mano Dramelo. Curti demais. Espero que vocês tenham gostado aí, tanto quanto eu. Deixa nos comentários o que vocês acharam e tudo mais, tá? Curti de fato muito. Eu tava checando aqui no celular se tinha mudado pra câmera cheia. Tinha dado certo, sim. Novamente, quero agradecer ao Gavioli que patrocinou esse vídeo. Espero que ele tenha gostado do meu react. E se vocês quiserem que eu traga vídeos que vocês têm vontade que eu veja, novamente fica aqui o número aí, caso queiram, tá bom? Enfim, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por terem participado desse vídeo. Deixem as opiniões de vocês nos comentários que eu tô doido pra ler, tá bom? Prometo que eu vou responder os comentários aí desse vídeo, tá bom? Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. Tamo junto.
É nóis.